Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu trouxe um convidado especial, o Pedro, meu esposo, tão falado Pedro, né? Finalmente a gente tá junto de novo. Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai responder algumas perguntas aí que vocês fizeram pra gente no Instagram. Isso, gente, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi que vocês mandassem as suas dúvidas, curiosidades em relação a gente como casal. E hoje a gente veio aqui responder. Não vai dar para responder todas as perguntas, porque a gente recebeu muitas perguntas, né? Teve algumas perguntas repetidas também. Então a gente separou as mais relevantes, as mais interessantes e trouxe para vocês aqui nesse vídeo. A primeira pergunta, como vocês se conheceram? Feita pela Camille Benevides. A gente recebeu uma chuva de perguntas de como se conheceram, conta a história de vocês. A gente vai tentar resumir aqui nesse vídeo, porque se a gente for falar a história detalhe por detalhe, o vídeo vai ficar muito longo e tem outras perguntas que a gente vai responder também. Então, basicamente a gente se conheceu no Contact Center da Riachuelo, né, uma empresa grande. Inclusive, a gente trabalhou mais de um ano, nunca tinha se cruzado. E veio se cruzar uma vez que ele foi logar, né, trabalhar lá no setor que eu tava trabalhando. E aí eu vi, achei ele bonito, me interessei. E fui procurar saber o nome dele, né, descobri o nome dele, fui procurar ele no Face. Pra minha surpresa, eu vi que ele tinha alguma coisa com a aviação. Na época eu imaginei ou ele é apaixonado pela aviação, ou ele trabalhou na aviação, porque tinha uma foto lá, né, logo de capa de um avião. E várias postagens com relação à aviação, e eu já fiquei, opa, né, deu match ali, eu fiquei, né, surpresa, eu, poxa, daria muito certo, né, porque eu já tinha feito meu curso de comissário, só que, pra minha surpresa, negativamente falando, ele era noivo nessa época, tava no relacionamento, tava comprometido, e quando eu vi aquilo, eu fiquei, poxa, a gente daria tão certo, mas ele tá comprometido, então, bola pra frente, deixei pra lá, né, continuei vivendo minha vida, e esqueci ele. Isso foi em outubro de 2017. Quando foi em janeiro de 2018, um amigo meu falou: amiga, o supervisor lá tá solteiro, que ele era supervisor, né? Eu falei, opa! E aí eu já corri, fui e mandei o convite pra ele no Face. E eu já fui logo curtindo algumas fotos relacionadas à aviação, tipo, pra já chamar a atenção dele e dizer que eu também sou da aviação e a gente tem algo em comum. E aí, assim que eu curti a foto dele, que eu mandei o convite, ele na mesma hora me adicionou e curtiu algumas fotos minhas de volta também e me mandou uma mensagem. Com certeza, né? Quando eu olhei já ela tinha lá, comissária de voo, trabalhava no call center, não esperei muito não. E eu lembro até hoje que ele falou assim, então quer dizer que tem uma comissária aqui no call center? Você falou, pois é, né? E você também? É piloto? Isso, aí eu Foi comecei mais a ou menos perguntar se ele tinha alguma área na aviação e tudo mais, porque eu tinha visto as fotos e tal. Pois é, gente. Então, desde pequeno eu tinha uma paixão, tenho, né, uma paixão pela aviação. Então, meu Facebook é só aviação, eu visitava eventos possíveis de aviação. Então, eu sempre admirei o avião. E ela é mais do lado de querer ser comissária e eu fui do lado de máquina. Se você perguntar, Pedro, qual é o modelo X? Eu sei. Então, sempre fui assim. Então, assim, eu falava muito dessa área técnica, ela falava da área mais humana, né? Então, a gente não teve conversa. Eu lembro que a primeira vez que a gente começou a conversar, a gente estava falando do A380 da Emirates. É verdade. A gente estava andando no calçadão, né? A gente foi junto pro trabalho nessa época, nesse dia. E, assim, a gente falou muito sobre isso. Então, foi bem fácil. É verdade. Nunca faltava assunto. A gente tava sempre falando sobre aviação, né? Então era o assunto assim principal, e principalmente porque os dois eram apaixonados pela aviação. Então isso foi algo assim que, poxa, a aviação realmente assim nos uniu de uma forma muito bacana. E aí foi basicamente isso, a gente foi se conhecendo, com 10 dias a gente começou a namorar. Foi tudo muito rápido. Foi intenso, foi rápido. Pra vocês terem noção, eu tinha acabado de sair de uma relação com 7 anos e não deu certo, obviamente. Não queria mais namorar ninguém depois de ter saído de uma relação de 7 anos, queria ficar solteiro. Mas aí quando a gente se encontrou foi uma conexão tão boa que eu não evitei, não deu pra evitar, não deu pra... não perdi tempo, né? Tanto que com 10 dias a gente começou a namorar, com um mês eu tentei convencer ela a vir morar junto comigo.
Foi. E ela não queria, né? Ainda. E eu arreguei, como diz lá no Nordeste, né? Arregou. Porque tava muito cedo e a situação financeira não tava tão boa e eu queria esperar. Apesar que eu queria, gente. Eu queria sim, porque eu já tava apaixonada e ele também, e a gente já queria morar junto. Mas indiretamente a gente já tava morando junto, assim. Praticamente eu dormia na casa dela um dia sim, outro não. Depois de um mês, então... Por isso que eu via já a necessidade, né, de juntar, pra não ter que ficar indo lá na casa dela toda a vida. E a gente morava, tipo, no mesmo bairro, a gente era praticamente vizinho, ele ia pra minha casa a pé, entendeu? Então ele tava sempre lá em casa, a gente saía do trabalho, ele ia lá pra casa, eu saía do trabalho, eu ia pra casa dele, a gente tava sempre junto, porque era praticamente do lado um do outro, então ele tava sempre dormindo lá em casa. E aí foi uma conexão muito forte e a gente já foi morar junto. A gente tá aqui até hoje. A gente tá aqui até hoje. Mas aí a gente não foi morar junto, né? Literalmente com um mês, mas com 3 meses a gente foi morar junto. E aí depois... Deu certo, né? E depois de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, a gente casou oficialmente no civil. E vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo juntos? Da Eveline_RLA. 3 anos. Vai fazer agora, em fevereiro, 3 anos de namoro e 1 ano agora, em novembro, a gente faz de casado já. Dia 7 de novembro faz 1 ano de casados oficialmente. Vamos para a próxima. Como ele lidou com sua escolha profissional no começo? @xx_riscote. Bom, como a gente já disse, foi bem tranquilo, assim. Eu já sabia desde o início, a gente começou dessa forma e então... Já esperava que ela ia ser comissária, ela lutava muito por isso, ela lutava muito mesmo. Eu via ela estudando sempre, e aí eu não sabia que ia ser tão rápido assim, mas ainda mais dessa forma, mas eu já sabia, minha mente já estava formada. Vou ser casado, vou namorar uma comissária, vou ser casado com uma comissária, não vejo problema. Verdade. Então, vamos para a próxima. Como vocês lidaram com a notícia de morar no outro lado do mundo? Quem perguntou foi @dandara_moura. E aí? Bom. Então, gente, foi difícil quando a gente recebeu a notícia que de fato eu viria embora para Dubai. A gente já vinha se preparando para isso, inclusive não foi nada assim pego de surpresa. A decisão de eu ter aplicado para Emirates, de eu vir para Dubai, foi tudo feito em conjunto, né? O Pedro sabia, o Pedro que me deu apoio e força. Inclusive, eu lembro até hoje, uma vez na sala da nossa casa, a gente conversando, e ele me falou: amor, por que você não tenta a Emirates? Eu já tinha mandado um monte de currículo para empresa brasileira, nenhuma tinha me chamado. E aí ele que veio com essa sugestão: por que você não tenta a Emirates? Na época o meu inglês era intermediário e eu tinha medo, eu ficava, não sei se eu vou passar, eles exigem nível fluente. Ele me deu todo apoio para fazer. E aí eu finalmente criei coragem e fui e fiz. Mas antes disso a gente assistia muito YouTube, a gente via muito, né, como era a vida aqui em Dubai. E a gente procurava saber, a gente estava sempre tentando se preparar para quando isso acontecesse. Porque quando eu me decidi que eu ia aplicar para Emirates, que eu queria ser comissária aqui, eu estava decidida a estudar até entrar. Então, não foi uma coisa assim que, tipo, eu decidi, eu fui fazer o processo, eu passei e eu avisei para ele. Tipo, amor, tô indo para Dubai. Não, foi algo em conjunto, a gente já havia se planejado há um tempo. Porém, foi muito difícil quando de fato aconteceu, né, amor? Foi bem complicado mesmo. De início a gente se animou muito, vamos para Dubai, eu já sempre quis vir para Dubai, eu já assistia muito documentários, muito sobre o aeroporto, aquela série Aeroporto de Dubai, eu ficava olhando, e quando veio a notícia foi um choque inicialmente, assim, de alegria, mas depois veio as outras preocupações, né, vamos passar... Verdade. 6 meses longe, como é que vai ser, a gente vai ter que casar, que a gente não era casado ainda naquela época. Verdade. Né? E aí veio os medos, né? Normal, veio os medos. Verdade. Vieram os medos. Ficar 6 meses separado, longe um do outro, como que vai ser pra gente? Como que a gente vai aguentar? A gente era muito apegado um ao outro, muito mesmo. Tudo que a gente fazia era juntos. Então, realmente, vieram muitas preocupações. A gente tava feliz, mas ao mesmo tempo, né? Tava, assim, bem preocupado como que seria daqui pra frente. Mas tem uma outra pergunta aqui
né, que é com relação à Golden Call. Então a gente vai conseguir dar mais detalhes com relação a isso. Que foi da Ana Luísa Santos. Ela perguntou: como foi a reação dele quando você recebeu a Golden Call? Eu lembro que eu estava trabalhando num dia, eu trabalhava bem cedo, estava na rua e ela só ligou para mim, falou: amor, recebi a ligação. Eu parei tudo que eu estava fazendo, eu lembro até eu estava dentro do carro, estava chovendo, parei e pensei, cara, ela passou, fui falar pros amigos que é da aviação. Eu já trabalhei na Gol, né? Então tinha algum pessoal que sabia dessa trajetória e aí foi muito, no momento foi muito, a sensação foi de muito êxtase. É verdade, muitos sentimentos, né? Assim, ao mesmo tempo de felicidade e ao mesmo tempo de preocupação por imaginar como que vai ser daqui pra frente, né? Esse desafio, porque querendo ou não, foi um desafio pra gente. Mas é isso, vamos pra próxima. A Oliveira.Vaniele perguntou: como foi ter que casar antes da viagem? Foi muito corrido? Foi. Muito, gente. Foi muito corrido mesmo, sabe? Assim, a gente marcou o nosso casamento quando eu já tava fazendo a final interview. Então, quando eu recebi a Golden Call, graças a Deus, né, a empresa colocou a minha date of joining, né, que é minha data da passagem, para 2 meses depois, justamente porque eu tava com o casamento marcado. Então, a gente tinha 2 meses, né, para casar, para poder organizar tudo, né, toda a documentação, tudo para sair do país. E eu cumpri aviso prévio no trabalho, que eu trabalhava também. Então, foi bem corrido, né, amor? Foi corrido. A gente ficou com medo de não dar tempo, né? Porque tinha que ter a certidão, tinha que traduzir a certidão. Verdade. Porque se não traduzisse, eu não ia conseguir ir para lá. Verdade. Então foi correria total. Gente. Foi muita correria, gente. E assim, a gente ficou até meio... A gente tava... tantos sentimentos, né? A gente pensando... Eu tava feliz e ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo pensando na nossa despedida, como vai ser as mudanças, os desafios... E ter que correr atrás de documentação, aí teve casamento que a gente acabou nem aproveitando tanto, né, como deveria, pelo fato de estar envolvido com essas coisas de mudança, né, de contratação, empresa, de aviso prévio na empresa que eu estava trabalhando, então foi loucura, assim, gente, não recomendo. A Isa Venâncio perguntou: ele te ajudou em relação à aviação? E aí, eu ajudei? Ajudou e muito, gente. Tanto indiretamente como diretamente, de fato. Porque o Pedro, ele trabalhava na Gol, né? Ele trabalhava em solo. E isso me ajudou a conseguir ir para São Paulo fazer o processo seletivo pelo fato de ter um desconto, né? Ele conseguiu um desconto para mim nas passagens para eu poder ir para São Paulo fazer o processo seletivo da Emirates. Se não fosse esse desconto que eu tive, ia ser muito difícil eu conseguir fazer um processo seletivo, porque as passagens do Nordeste para São Paulo são muito caras. E principalmente quando é assim de última hora, né, que a gente não tem muito tempo para se organizar. Então o fato dele estar trabalhando lá me ajudou muito nessa questão financeira de conseguir ir tantas vezes para São Paulo, né, porque eu fui 2 vezes para São Paulo, não, fui 3 vezes para São Paulo, não, 2 vezes. Foi 2. Fui 2 vezes para São Paulo, ida e volta. Então isso me ajudou muito e também o fato dele me apoiar é um ponto assim que eu considero que foi uma ajuda muito grande, porque nem todos os parceiros apoiam as suas parceiras nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu profissional, infelizmente. Isso é muito difícil porque eu sei que o parceiro ele é importante, mas o nosso profissional também é importante. E quando você não tem esse apoio, você fica meio perdida, porque você quer ter aquela pessoa que você ama ao seu lado, mas você também quer estar feliz e realizada profissionalmente. Então, assim, eu tive os 2, graças a Deus. Então, posso dizer que ele me ajudou muito. Só para vocês entenderem assim mais, assim que a gente começou a namorar, e eu tinha feito a seleção da Gol, trabalhava no call center da Riachuelo, e tinha feito a seleção da Gol 1 ano atrás, não esperava essa ligação. E de repente a Gol ligou para mim e me chamou para trabalhar com eles, com um cargo até melhor do que eu tinha feito o processo há 1 ano atrás. Eu não era supervisor, nada na Riachuelo, era operador de telemarketing, na verdade. E aí não pensei 2 vezes, né? Eu nunca tive nenhum contato direto com a aviação, nunca tinha voado de avião e corri para a Gol. Larguei a Riachuelo, fui para a Gol.
E sim, esse ponto foi muito bom. O funcionário tem bastante desconto, paga muito barato em relação a um passageiro normal. E eu lembro que essa vez que eu falei para você que não queria fazer a Emirates, porque eu vi realmente a facilidade, né? Amor, vai, porque Verdade. a gente não vai pagar muito caro, dá para você ir essas 2 vezes, 3 vezes, se fosse necessário, e deu certo. Pois é, e ele sempre me dando força, amor, você vai conseguir, você tem potencial, seu inglês é bom. Ele sempre fala, às vezes eu achar que meu inglês não tava tão bom, mas ele fala, seu inglês é bom, amor, vai, você vai conseguir. E isso foi fundamental, assim, pra mim, esse apoio, essa força que eu recebi, e graças a Deus tá tudo certo. Vamos para a próxima. Próxima. Como foi o último dia no Brasil com o amor depois que você foi contratada pra Emirates? A Kellen Soares perguntou. Bem, a gente praticamente respondeu um pouco como foram os últimos dias, né? Foram muito corridos por causa do casamento. Mas o último dia especial foi em São Paulo, né, amor? A gente tava na casa da minha Eu pedi família. licença do trabalho, segui aí 3 dias para ir com ela, deixar ela lá, conhecia uma parte da família dela. E foi assim, Foram uma explosão de sentimentos, alegria, já prevendo aquela saudade, né, que ia vir depois. E a gente tentou aproveitar ao máximo lá, com pouco tempo, né, com muita coisa, para se preparar para esse dia, né, que foi 3 dias depois. Foi quanto que você foi? Foi 3 dias depois, foi dia 12. 12 dia de 12 de dezembro, né? dezembro eu vim pra Dubai, mas a gente foi pra São Paulo, acho que dia 9, né, amor? Dia 9 de dezembro. A gente passou 3 dias Sua mais ou mãe, menos né, lá. foi Minha também. mãe foi também com a gente. Então foi um mix de emoções, assim, pra mim, sabe? Inclusive, eu tava muito feliz, como eu falei no meu vídeo, né, de como foi minha chegada aqui em Dubai, né? Um dia antes eu tava muito feliz, muito empolgada, ansiosa, curiosa, mas ao mesmo tempo eu tava com o coração muito apertado. De ter que deixar ele, foi muito difícil você estar assim no meio de 2 coisas que você quer muito na vida, do amor da sua vida e de uma profissão, uma carreira que você sempre sonhou. Então assim, realmente foi bem difícil. Vamos para a próxima. Essa pergunta é a que eu mais recebo com relação a Pedro. Vamos esclarecer aqui de uma vez por todas. Ele também quer ser comissário? Foi o Nivaldo Braz que perguntou. Então, Não. amor, só pra deixar claro, gente. No momento eu não quero ser comissário, eu sempre sonhei em ser piloto. E assim, não é fácil ser piloto, mas eu tô estudando, tô juntando uma grana, me organizando para no futuro ser. Gente, então assim, só resumindo, o Pedro não quer ser comissário, ele não quer entrar na Emirates, ele não quer ser comissário. Como piloto eu quero. Como piloto, quem sabe, né? Mas como comissário, não, nem aqui, nem no Brasil. Só pra deixar claro, porque muita gente me pergunta, muita gente acha que ele quer ser comissário, mas ele não quer ser comissário. Apesar de eu pensar assim, apesar de ser uma boa em relação a salarial, em relação à vida, que eu vejo muita coisa interessante nesse lado. Vejo muitos pilotos, né, que já foram comissários. Você começa como comissário, depois consegue fazer as horas de voo para ser piloto. Eu não escolhi esse caminho. Eu acho muito interessante a profissão, né? Tem muitos benefícios, mas no momento não desejo isso para mim. Pode ser que lá no futuro, não sei, apareça uma oportunidade e eu agarre, mas eu não penso isso agora. Então é isso, gente, respondido. Vamos para a próxima. E só complementando, o Nivaldo também perguntou, no caso, né, ele morando aqui em Dubai, sendo brasileiro, se ele poderia se candidatar, se abrir seleção para comissário. Se ele quisesse ser comissário, claro, ele poderia se candidatar quando abrisse vaga para Emirates e aplicar tranquilamente. Justamente. Para a próxima. A Sheila Maíra perguntou, como fizeram para aguentar ficar tanto tempo longe um do outro? Nem eu sei dizer. Pois é. Não foi fácil assim. De início foi pior, incrível que pareça. A gente teve 2 fases. Uma antes da pandemia e a outra durante a pandemia. Então, antes da pandemia, depois que ela foi embora, eu sofri muito mais do que ela. Sofri mesmo, né? Foi o choque que a gente só sabe quando passa. A gente, antes de passar por isso, a gente não imagina, né? Tá tudo ok, vai pra Dubai, vai seguir o sonho dela, eu vou depois. Mas depois que eu cheguei, né, em casa, e aí eu senti
Diferente dela, ela sofreu também, obviamente, mas ela estava focada no curso, que exigia muito dela. Verdade. Então eu sofri muito nesse momento. Mas tive muito apoio de alguns amigos meus, né? Amigos que dá tapa na cara mesmo, deram vários choques de realidade. E eu consegui suportar, o quê? 4 meses, né? É verdade. Foi dezembro, janeiro, fevereiro. Em março eu consegui vir para Dubai. E realmente eu só ia vir para conhecer, para matar a saudade. Ia ficar mais tempo, mas tive que voltar por conta da pandemia. E aí foi... Eu já mudei mais a minha visão. E aí eu passei a ajudar mais ela nesse momento. É verdade, gente. Como ele falou, pra ele foi mais doloroso quando eu saí de vez pra vir pra Dubai, porque foi o choque. Eu saí, eu vim embora, né? Teve que se adaptar sozinho. E como eu tava muito envolvida com o treinamento, eu tinha que focar muito. Não é fácil, é muito intenso, exigia muito de mim. Eu dava pra me distrair um pouco, mas ainda assim, claro, sentia muita saudade, sofri, senti falta. Mas na fase que a gente ficou separado por causa da pandemia, que foi quando eu parei de voar, né, que eu fiquei trancado no apartamento, aí foi a fase pior pra mim. Eu sofri ainda mais porque eu não tinha nada na minha mente pra ocupar. Então, como eu não tava ocupando minha mente com nada, eu sofri muito. Foi muito difícil ficar sem saber quando ia se ver, nem como, porque as fronteiras estavam fechadas, né? Não tinha voo pro Brasil. Mesmo que eu quisesse ir pro Brasil a qualquer momento, eu não tinha como ir. Ele não tinha como vir pra cá. Tava tudo fechado, não sabia como eu ia voltar a trabalhar, nem quando eu ia voltar a trabalhar, nem se eu ia voltar a trabalhar. Foi um futuro assim muito incerto, a gente não sabia quando ia se ver de novo, a gente nem tinha começado o processo de trazer ele pra cá do visto, requer dinheiro, eu falei pra vocês no vídeo, né, do visto dele. É um processo chato, é um processo que requer dinheiro, organização, e a gente tava no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Então, pra gente poder se reerguer e pensar de novo na vinda dele pra cá e tudo mais, nossa, foi muito difícil mesmo. Mas a chave, assim, foi a comunicação. A gente se Verdade. falava muito. Ela acabou que sofreu mais com o horário, ela seguia mais o horário do Brasil, ia dormir lá pra 3, 4 da manhã, pra ir dormir junto, né? Porque lá no Brasil eu não parei, assim, eu cheguei, teve a pandemia, e aí eu já arrumei outro emprego, eu já tinha saído do emprego anterior pra poder ir. Mas aí, para não ficar parado, já arrumei outro emprego. E então, assim, para mim foi mais tranquilo dar conta. Mas a gente sempre dando força um ao outro. Né? No momento que eu ficava fraco, no desespero, bateu o desespero. E aí, o que a gente vai fazer? A nossa vida está incerta. Já tinha vendido tudo da nossa casa que a gente construiu. Pois é. Tava morando com meus pais, né, por conta disso. Então, foi assim. Foi difícil. Foi difícil. Foi mas a muito gente se ajudou muito, assim, comunicação, vídeo, a base. Áudio toda hora e assim a gente foi vivendo. E era se falando. Na fase da pandemia só foi melhor por um ponto, porque como eu tava sempre em Dubai, a gente tinha como gerenciar mais os horários. Eu ia dormir muito tarde, né, como ele falou, para poder a gente conseguir se falar, devido ao fuso horário 7 horas à frente do Brasil. Mas ainda assim, foi mais fácil a nossa comunicação do que quando eu estava voando. Porque além do fuso horário de Dubai, tinha o fuso horário do destino que eu tava. Quando eu ia para a Austrália, mais de 11 horas de diferença do Brasil. Então, além do tempo de fuso horário do local que eu tô, ainda tinha um tempo de voo que a gente fica totalmente sem comunicação. A gente passava, né, amor, tipo, 14 horas. Isso aí foi mais no início, assim, eu senti muito. Foi. Porque às vezes a gente, 14, a gente já chegou a passar umas 30 horas. 30 horas sem se falar. Conversar. Eu ficava preocupado, ela chegou, eu acompanhava um aplicativo, né, que existe hoje, é o Fly Radar. Eu olhava o voo dela. Às vezes tinha pousado e demorava muito tempo para ela conseguir conversar por conta da internet, eu tendo que chegar no motel, toda a adaptação. Então ficava besurado mesmo. Ai, gente, era um desespero, né? Porque a gente costumava a falar sempre um com o outro, todo o tempo mandar mensagem. Quando eu saía de casa, eu já chegava na empresa, eu já não falava mais com ele, já se me despedia. No voo a gente não pode usar celular, então passava 15 horas de voo sem se falar. Quando chegava no destino, tinha que pegar ônibus, ficava sem comunicação até conectar o Wi-Fi do hotel. Então era muito tempo sem se falar, foi uma outra adaptação. Olha, assim, foram muitos desafios, gente. Não é fácil. Você nunca sabe, assim, você nunca acha que não está preparado. Assim, para mim eu estava preparado para tudo isso, mas quando chega a hora, quando acontece mesmo, a hora do vamos ver, então você sofre, você sente. Né? E a importância de você ter pessoas. Então
Por outro lado, como eu tinha falado antes, eu tive amigos que me apoiaram e por um momento eu pensava, nossa, ela tá sem ninguém lá, então era pior para ela, né, na fase da pandemia. E ainda bem que eu consegui chegar logo, né? Porque se até hoje a gente estivesse lá, a gente, só Deus, assim, verdade. Mas assim, pra ajudar. No total foram 8 meses separados, gente. Os primeiros meses que eu vim pra Dubai, depois com a pandemia que ele veio e ele voltou, a gente ficou mais 5 meses direto sem se ver. E assim, é preciso ter muita paciência, é preciso ter muito amor, se amar muito, ter muito respeito, companheirismo, confiança, que é a base de tudo, de um relacionamento, manter um relacionamento assim à distância por um tempo, é preciso ter muita confiança. No final, graças a Deus, deu tudo certo, a gente tá aqui juntos e felizes. Vamos pra próxima. Próxima. A Cacá Barros BH perguntou pra você, amor. Você teve medo de ir pra Dubai depois de Vanessa? Tipo, não encontrar emprego? De não encontrar emprego aqui, eu não tenho medo, não tive medo disso. Porque aqui tem bastante oportunidade, eu já estava sondando isso há um tempo. Mas o que eu mais tive medo foi de deixar o Brasil, o que eu tinha lá, né? O emprego que eu tinha lá no Brasil, o carro que eu tinha lá no Brasil, as coisas que eu tinha construído lá no Brasil. Então, assim, a segunda coisa que mais me fez sofrer com a vinda dela para cá, tirando a saudade, foi largar o Brasil, né? Sair de uma empresa que eu estava muito bem, estava produzindo, que estava ganhando financeiramente relativamente bem, assim, estava confortável, e largar tudo isso para vir para cá não foi fácil, não foi fácil para mim, foi complicado. É verdade. Eu tive muito medo e assim, hoje eu digo que já estou bem mais tranquilo em relação a antes. Eu já aprendi, já vi onde eu posso chegar, as oportunidades que a gente tem aqui, e agora já estou fazendo outros planos, né, para quando um dia a gente voltar para o Brasil, que logicamente é a nossa casa e a gente pretende um dia voltar para o Brasil, sim. Então vamos para a próxima. A G Cortez perguntou: como tem sido viver em um mundo, cultura, costumes totalmente diferente de vocês? Então, por um lado eu gosto muito, né, da cultura, do modo como a gente vive aqui pela questão da segurança. A gente tem muita segurança aqui, principalmente eu por ser mulher, eu ando na rua a qualquer hora. Tipo, às vezes eu vou trabalhar 1, 2, 3 da manhã, tô no meio da rua, não sinto medo. Ando com meu celular, né, pra cima e pra baixo, como a gente costuma falar, e não tenho medo de ser assaltada, de ser roubada. Então isso eu gosto muito daqui. O fato de conhecer uma nova cultura, uma cultura diferente da minha, né? Ver pessoas se vestindo de uma forma diferente daqui, eu sou acostumada da minha cultura, eu acho interessante. Mas por um outro lado, eu também sinto falta de algumas liberdades que a gente tem no Brasil. Por exemplo, vestir um short. Tem muita gente que veste aqui e não se incomoda, mas eu não me sinto confortável com os olhares. Então, tipo, eu não visto o short aqui como eu vestia no Brasil. Então, basicamente isso. É uma cultura diferente, e algumas pessoas pode causar um choque, assim, quando você chega, você vê tantas pessoas, né, homens vestidos de branco, mulheres, né, com as abaias, com o hijab, isso pode causar um pouco de espanto. Mas pra mim, como eu falei no outro vídeo, eu não achei, assim, não fiquei espantada, não achei diferente, estranho, eu achei bonito. Inclusive, eu acho bonita a forma como elas se vestem. Esse é o maior diferencial aqui, né? Porque é o que prevalece, o que predomina é a religião islâmica. Então, é basicamente isso. Tem os seus prós e tem os seus contras. Então, o que eu aprendi aqui foi mais andar atento à cultura, né? Pra gente não pisar na bola com eles, pra gente não fazer nada que desrespeite. Né? Então, assim, realmente a questão de segurança é maravilhosa. A gente fica bem tranquilo aqui. A gente vê que a justiça ela funciona, e agora se você errar, você fizer alguma besteira, então, inclusive desrespeitar a lei deles, né, por ser embasado na questão da religião, você pode sofrer alguma punição. Então a gente sempre anda esperto, Então se um dia você vier para Dubai, eu aconselho que você pesquise sobre isso, sobre a lei de trânsito, que é bastante rigorosa, a lei de trânsito. Verdade. E pronto, mas o demais eu achei tranquilo, assim, muito tranquilo. Outra coisa que eu do início eu senti muito foi a comida apimentada, né? Eles comem bastante comida apimentada. Então, por exemplo, o iFood dos Emirados é o Talabá, o nome do aplicativo, Talabá. Então, assim, exceções às comidas que a gente consegue comer lá, exceções mesmo. Quando a gente vai ver, a gente pede,
não diz nada lá se tem pimenta ou não, a gente coloca a observação, não tem pimenta, mas assim, eles são muito acostumados na pimenta e a gente não consegue comer. A gente já pediu, e não teve uma boa experiência, né? Vamos para a próxima. A Juliana Underline S. Lima perguntou: adaptação de Pedro em Dubai. E aí, amor? Primeiro eu senti saudade, obviamente, do Brasil. Então, nos primeiros dias eu sofri um pouco, saudade, fuso horário. E depois eu me surpreendi até com muitas coisas. Eu achava que, em relação à comida, apesar de falar que tem muita comida apimentada, mas aqui também tem comida boa, assim. A gente procura bastante. E uma coisa que me deixou mais impressionado foi coisas de tecnologia, coisas de alimentos de supermercado. Então, assim, o preço aqui é mais em conta em muitas coisas aí, em referente aí no Brasil. Então, isso já me animou mais, né? Em relação a coisas que eu gosto de comer, da minha dieta, enfim. Tá indo bem, assim. Até o momento tá dando certo, tudo dando certo. Então, vamos para a próxima. O que mais sentem falta do Brasil, além da família, claro? A Amy Maiaras perguntou. Comida, no meu caso. Eu sinto muita falta da comida brasileira, para mim é uma das melhores do mundo. E das praias também, do clima do Nordeste, eu sinto muita falta. E eu acho que essas são as duas coisas que eu mais sinto falta, comida e as praias do Nordeste. Eu sinto muita falta de um churrasco, né? De um churrasquinho. É verdade, cerveja. Uma vez ou outra uma cerveja. Sinto muita falta de dirigir. Aqui eu não tenho habilitação, você tem que ter uma habilitação se você quiser dirigir aqui no Dubai. Como turista eles aceitam aquela provisória, mas se você já é residente eles não aceitam a provisória do Brasil. Isso. Então eu sinto muita falta dessa liberdade. Aqui tudo tem que pegar um táxi. É isso, mas são coisas temporárias, né? Então eu entendo que aqui a gente tem menos liberdade sim em relação ao brasileiro, né? A gente é mais sujeito a seguir a regra da lei muçulmana. E a gente está se adaptando cada dia mais e no futuro a gente vai pelo menos comprar o carrinho para a gente conseguir pelo menos ir para onde a gente quiser com mais facilidade. Com certeza. Vamos para a próxima. Como pretendem ter filhos e quando tiver você continuará sendo comissária? Pergunta da Caroline Sobral Santana. E aí? Quer ter filho? Ela tá doida por um gatinho, gente. Gente, eu tô doida por um gatinho. Ela passa 3 horas olhando aqui só foto de gato. Nosso primeiro filho vai ser um gato. Vai ser um gatinho, eu tô doida, porque eu sou fã de gato, eu sou louca por gato. E como na acomodação não podia ter, eu já tava de olho quando a gente saísse da acomodação. Eu já tô quase indo lá na rua procurando um gato, porque aqui tem... A gente vê bastante gato aqui, não vê cachorro. Cachorro a gente não vê no Dubai. É difícil, mas tem. Mas é difícil, mas gato aqui é demais, assim, é cada gato bonito mesmo que você vê e fica... Então, assim, tô quase lá embaixo, que às vezes aparece um gato na rua e a gente pega pra criar. Só falta isso, pois né? Pois é, gente, não, nosso primeiro filhinho vai ser um gatinho, né, que eu já estou me preparando pra receber ele aqui em casa. Mas a gente quer sim ter filhos, né, amor? Só a gente só não sabe, assim, quando a gente vai ter. Mas a gente planeja pra depois que eu finalizar o meu contrato na Emirates, porque, assim, depois que eu for mãe, eu não quero continuar sendo comissária, pelo menos não aqui na Emirates. Penso em, talvez, ser comissária no Brasil, mas por uma opção minha, né? Eu conheço mães que são comissárias. A minha melhor amiga aqui em Dubai, a Deui, ela é mãe, ela é comissária. Eu admiro muito a força dela em ser comissária e ser mãe, em gostar e conseguir administrar as duas coisas. Mas eu, particularmente, quando eu for mãe, eu não quero estar voando nessa rotina de que eu passo 3 dias fora de casa. Tem casos que eu posso passar até 7. Claro que é difícil. Acho que aconteceu isso com ela uma vez, que ela ficou 7 dias longe de casa. Geralmente a gente fica 2, 3 dias no máximo, né? Assim, no período de 1 a 2 semanas. Mas eu, particularmente, eu não quero. Eu quero me dedicar mais, assim, ao meu filho. Eu quero passar mais tempo com ele. Eu não quero ter essa rotina de estar sempre viajando. E se for no Brasil, pelo menos eu tenho a opção da escala mãe, que eu posso ir e voltar no mesmo dia. Então, só pra deixar claro, dá sim pra você ser mãe, ser comissária. Tem muitas mães que conseguem lidar
como falei, admiro a mãe que consegue, né? Admiro minha amiga Deu que consegue, realmente dá sim pra conciliar, mas é uma opção minha, eu não quero. Quando eu for mãe, eu não quero mais estar voando pela Emirates e estar nessa rotina louca de estar viajando e deixando o meu filho com alguém. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal dela, ela tem um canal, se chama Diário de Mãe Comissária. Eu vou deixar o link aqui na descrição mais uma vez. Eu sempre tô indicando ela aqui nos meus vídeos, que ela é uma amiga assim muito especial pra mim. E ela fala um pouco sobre como é a rotina de ser mãe, ser casada e morar aqui nos Emirados. Então se inscrevam no canal dela, né? Seguem ela lá nas redes sociais. E é isso, gente. Vamos para a próxima pergunta. Como é a rotina de casal sendo comissária? Então, a gente não teve ainda, né, assim, uma rotina de casal sendo comissária na minha escala normal, que era pra ser, como era antes da pandemia, né? Porque ele veio pra cá agora e eu tô voando muito pouco. Mas dá pra ter uma noção, assim. Porque hoje, exemplo, às vezes ela voa 2 dias, 3 dias. Já teve esse momento de passar 3 dias, inclusive depois que eu cheguei do Brasil. Isso, assim que chegou, foi já assim caiu que eu no cheguei. voo. Então, assim, é tranquilo, assim. É bom que você já veio com saudade, sabe? Você não dá aquele abuso, você não abusa fácil, entendeu? Essa é a parte Ela vai, legal. aí dá uma saudade, e quando volta mata a saudade, vai de novo, dá mais saudade. Então, assim, eu acho particularmente que essa é uma das vantagens de ser casado com a comissária. Eu também acho. Entendeu? Você nunca fica naquela. Entendeu? É verdade. Tem sempre uma saudadezinha, né? Que eu acho muito legal também. Eu passo 2, 3 dias fora. E aí a gente tem um tempo sozinho também, o que eu acho legal. Eu tenho um tempo pra mim sozinha, ele tem um tempo sozinho pra ele, que eu acho que todo casal cada um precisa ter um tempo sozinho, né, no seu individual. E aí eu tenho esse tempo, ele tem esse tempo, e a gente de quebra dá uma saudadezinha, né, e pra gente matar sempre que eu volto. Não entra na relação monótona. Na rotina. Isso, não entra na rotina. Então, geralmente é isso, a gente passa assim 2, 3 dias fora e 3, 4 dias de folga em casa e segue mais ou menos essa linha, né? Às vezes pode ir um dia e voltar no mesmo dia e ficar um dia de folga e no outro dia já ir de novo e voltar no mesmo dia. Então, assim, varia muito a escala. E pra finalizar, a última pergunta é da M. Maiaras. Ela perguntou: minha maior dúvida é, em Dubai tem cuscuz? E aí? Gente, eu não vou saber responder, primeiro porque a gente não sabe, realmente a gente não sabe se em Dubai tem cuscuz. Eu não gosto de cuscuz, eu detesto cuscuz, morei minha vida toda no Nordeste, mas é uma coisa que eu não consigo gostar. Cuscuz é assim, ou você ama ou você odeia. Pedro gosta, né, amor? Eu gosto, nada, cuscuzinho com ovo, né, um cuscuz com leite. Assim, eu nunca vi cuscuz em Dubai. Nunca vi, nem tapioca, coisas que eu gosto muito no Nordeste. Não vejo cuscuz, não vejo tapioca, mas se tiver, eu preciso saber, porque com certeza eu vou querer sim. Pois é, gente, fica aí a dúvida se em Dubai tem ou não cuscuz. Se eu souber, né? Se você souber, comenta aí embaixo. Maiara. Tá? Comenta aí embaixo. É verdade, quem souber, comenta aí embaixo se tem cuscuz. Às vezes, enfim, é isso aí. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, essas foram as perguntas, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado pra vocês terem uma noção mais ou menos como que é a nossa vida como casal, como nós se conhecemos, a nossa rotina aqui em Dubai. Se tiverem mais dúvidas, comentem. Isso. Se gostou do vídeo, dê o joinha. Exatamente. E quiser ver essa comissária aqui todo dia, é só seguir ela. No Instagram. No Instagram não. Não inscrever-se. Você esqueceu? Mas se quiser ver todo dia aqui, ele não vê todo dia, né? Isso, a gente já sabe, né? O recado tá dado. Nos sigam nas redes sociais e é isso, um beijo. Tchau, beijo, velho.